O impacto direto é no frete. E o impacto do frete ele se faz sentir mais diretamente, mais imediatamente nos hortifruti, nas coisas frescas. Ou seja, coisa que você não pode estocar por muito tempo, porque estraga, nos perecíveis. Nos fretes das outras mercadorias também influi, mas na medida que sejam mercadorias que você pode estocar, certo? Você ainda pode fazer uma média de preço, ou seja, se você tem parte do estoque que foi comprado ainda quando o frete estava mais barato, você pode fazer uma média e, de repente, não repassar isso tudo ao consumidor. Ou seja, as grandes cadeias de supermercado têm possibilidade de fazer isso, de não repassar isso imediatamente, principalmente nos produtos não perecíveis. Mas em hortifruti vai direto, porque não dá para estocar, então, enfim, é perecível. É coisa que fica 1, 2 dias na geladeira, o tempero já não presta. Eu, de minha parte, eu nem compro. Todos os meus hortifruti eu compro no tabuleiro, na rua. Eu compro as folhas, tempero, eu compro tudo no tabuleiro, na rua, porque você compra um coentro no supermercado, no dia seguinte ele já está ruim. Então, são coisas que são muito perecíveis. Então, eu diria que nos hortifruti é direto. E tem outra consequência também que está particularmente grave, Douglas, em Salvador, onde nós temos um problema crônico com a viabilidade do transporte coletivo. E já vinha mal das pernas há muito tempo. Uma das linhas concessionárias a que serve a linha da Orla, né, que era a linha azul. Sim, a CSN. A CSN abriu o Salva do bico. Norte. Abriu o bico, exatamente. Já, enfim, entregou a concessão para a prefeitura e as outras estão na mesma situação. Então, o prefeito dizendo ontem que o transporte coletivo de Salvador está todo falido, a prefeitura não tem condição de caixa de sustentar isso e está pedindo ao governo do estado que reduza a cobrança de CMS para viabilizar. Então, ou seja, quando eu falo, então, do impacto sobre a previsibilidade na condução dos negócios, imagina que um consórcio desses, quando fecha um contrato com a prefeitura para transporte coletivo, fecha um contrato de muitos anos e prevendo que todos os anos tenha algum reajuste, como sempre tem, né? Sabe que depois do Natal, vai chegando em janeiro, o primeiro presente que a gente recebe é o aumento na tarifa do buzu. Então, mas esse aumento, enfim, ele pode cobrir um aumento digamos, razoável dentro da oscilação do preço de combustível, mas ela não tem condição de a tarifa do buzu acompanhar um aumento radical de combustível, como ele disse, que no ano passado, em Salvador, o diesel subiu 53%. Isso não tem como você repassar isso para a tarifa, porque as pessoas que usam buzu simplesmente não vão conseguir pagar. Ou seja, daí a pressão vai ser para aumentar a gratuidade. Então, você tem um bocado de usuário de buzu que usa o buzu, mas você vai ver, às vezes, está todo mundo empilhado naquela gaiolinha da frente, onde fica o povo da gratuidade, né? Que é para não passar na catraca. Principalmente que sofrem, né? Ficando presos ali, coitado. Para não passar na catraca. O povo fica ali todo esfriado na frente.
Então, e acaba sendo um problema também dentro do buzu, porque daí o pessoal que precisa passar na catraca não consegue. Enfim, coisas de quem anda de buzu, né? Então, a consequência é não só no transporte de mercadoria e no preço da mercadoria, é no preço da mercadoria também, mas é também em outras áreas críticas, como, por exemplo, o transporte coletivo. Professor, para a gente poder aqui entrar na reta final desse bate-papo, está muito bom, está muito esclarecedor, muito informativo. Queria saber da questão dos caminhoneiros, professor, porque assim, como a gente falou, né, o diesel aumentou bastante, tivemos aquela greve de 2018, mas olhando um pouco do noticiário recentemente essa semana, os caminhoneiros eles têm adotado um posicionamento, vamos dizer assim, como se tivesse sido feito de massa de manobra, porque eles dizem que o presidente está reclamando, está questionando o preço dos combustíveis e que pretende fazer atos públicos contra a Petrobras. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que vai ter uma revolução, uma greve parecida com aquela de 2018? Ou essa falácia de Bolsonaro vai realmente é, é, meio que tapar a boca dos caminhoneiros, vai desviar o foco desse protesto deles? Como é que fica essa situação? Eu não sei, Douglas. Francamente, não sei o que vai acontecer. O que a gente vê e que pode afirmar é que o presidente quer se descolar do aumento. Ele quer dizer que o aumento não é com ele. Ou seja, ele está indo na direção contrária do que ele foi no começo do mandato, quando ele disse: não, vou lá com os caminhoneiros e vamos dar subsídio. Aprovaram até uma lei, na época, em 2018, uma lei com um subsídio que custou 9 bilhões de dólares, 9 bilhões de reais no cofre público, de subsídio ao diesel, mas ele logo viu que isso aí não é viável, porque é um tonel sem fundo. Isso aí não tem fim. E ele certamente se deu conta do risco político que era isso, ou seja, ele ia ficar refém da categoria, porque em todo lugar do mundo o segmento de transporte é crítico. Ou se você falar em termos mais gerais de economia, a esfera de circulação da mercadoria é crítica, porque se você não tem a circulação, a produção fica toda entalada. Ela não chega ao mercado e, portanto, não se converte em dinheiro. Então, quem tem o poder de parar a esfera de circulação tem um poder gigante dentro da economia. Ou seja, não é à toa que em todo lugar do mundo os sindicatos de transporte são fortes. Na Argentina, tipicamente, é o mais forte de todos. No período do governo Kirchner, governo Cristina, o mais forte de todos eram os caminhoneiros. Nos Estados Unidos sempre foram muito fortes. E aqui, ou seja, são segmentos que têm efetivamente o poder de, se não parar, prejudicar seriamente o ciclo de reprodução do capital. Então, é um segmento forte e acredito que no começo do mandato o presidente meio que se entusiasmou com a possibilidade de ter o respaldo desse segmento, mas acontece que ele logo percebeu que isso é uma coisa, primeiro, que não tem fim, e segundo, que coloca ele em linha de choque com o ministro da Economia, que ele disse que é o faz-tudo dele, né? É a pessoa em que ele depositou total confiança. Então, eu acredito que ele certamente é muito esperto, e percebeu que isso não é viável, então ele passou por uma outra estratégia, para dizer que não é com ele, que ele está contra esses aumentos todos, mas que tem alguém aí que é muito mal e continua fazendo esses aumentos como se isso não fosse com ele. Que do ponto de vista político é uma sabedoria.
Ou seja, porque se ele fosse encampar pessoalmente para a presidência da República a pauta dos caminhoneiros, isso não ia ter fim e ia colocar ele em rota de colisão com o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. Agora, se vai ter uma greve horrível de caminhoneiro ou não, aí não tenho como lhe dizer, Douglas. Em resumo, só o futuro dirá. Não tenho como lhe dizer, não sei como é, não sei como é que está, porque também nós estamos em ano eleitoral, então os caminhoneiros também têm representações coletivas, essas representações coletivas têm interesses de eleição. É difícil dizer de uma forma simples quais são os impactos que uma eventual greve tem no interesse dos diversos partidos que estão envolvidos na eleição, entendeu? Ninguém quer arriscar perder a eleição, principalmente a eleição de deputados na Câmara, que é a principal de todas, porque é pelo número de deputados que você recebe a sua porção do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, a parte mais importante da eleição é o número de deputados que o partido faz. E ninguém quer colocar isso em risco, porque ninguém rasga dinheiro. Então, eu realmente não tenho nenhum elemento para fazer qualquer consideração consistente sobre a possibilidade de uma paralisação de caminhoneiros regional.